No capítulo 10, agora, um anjo aparece no verso 1 com um livro. Como que estava esse livro? Aberto. Não estava mais selado. Por que não estava mais Tinha selado? os 7 selos que tinham lá, né? Porque os 7 selos já tinham sido abertos. Então, agora Jesus. é o mesmo livro. É o mesmo livro, só que agora ele está aberto. Aí ele entrega esse livro para o profeta João e manda ele comer o livro. E ele, simbolicamente, come o livro, que é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Se você voltar lá em Ezequiel, capítulo 3, 2 e 3, você vai ver uma coisa igual. Claro, não é igual, mas é rima, muito similar. Você vai ver o anjo dando a Ezequiel um rolo, só que era um rolo aberto. Ele entregou o rolo a ele, né, o livro, né, e falou, come. E ele comeu. E o livro, né, o livro ali, ele era doce ao paladar. Só que não ficou amargo no estômago. Essa é a diferença, né? E essa diferença eu coloco no livro. Por que existe essa Tem um diferença? motivo. Tem um motivo. Nada nas escrituras é sem motivo. Nada é aleatório com Não. Deus. Não Aí, existe você aleatoriedade. pode até não entender. Você pode até não compreender naquele momento, mas ela tem uma aplicação, Tem um significado. quem sabe daqui 100 anos alguém vai compreender. Ou daqui 1000 anos, eu não sei, tô colocando aqui uma ideia Mas absurda, uma ideia, né? Então é dessa maneira. Então, Ezequiel, o que é um livro aberto? Qual é o símbolo de um livro aberto? Ou de um livro? O livro em geral é uma profecia que o profeta toma posse dela, assim como Jesus tomou posse dela, abriu e o anjo entregou a João e o João nos entregou. Ezequiel, ele fez a mesma coisa, ele comeu o livro e a partir do capítulo 3 em diante, você vai ver, e aí o anjo fala assim, agora vá e fala a Israel. A mensagem que ele comeu ali, agora ele deveria levar essa mensagem. Assim é sempre na Bíblia, é um padrão também. Aqui no Apocalipse é a mesma coisa. Então, essa história do livrinho que João comeu não é a primeira vez na Bíblia. Já existia um elemento anterior. Então, João come, tem essa experiência. Assim como Ezequiel, ele comeu, ele tinha que levar a mensagem. João aqui, ele recebeu uma nova mensagem. Esse livro é uma nova mensagem. Olha, aqui começamos a identificar a nova visão. A outra visão, a segunda visão dentro do Apocalipse começa aqui. No capítulo 10, Isso. verso 11. É o capítulo 10 todinho. Sim, inteiro, mas é que a gente vai ler aqui em específico o 11 para entender melhor essa ideia da Exatamente. nova visão. Agora vamos ler então o verso 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então ele falou o seguinte: Ô João, é necessário. Como que tá a palavra na sua versão? Ó, é preciso que É você preciso. É preciso que você profetize profetize. mais uma vez a tribos, nações e línguas e reis. Isso mesmo. Na sua versão? Na minha versão, vai estar bem parecido, mas assim. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. A palavra importa. Importa. Ou seja, é preciso, importa. Na minha é falar importa também. Mas é necessário, existem traduções que falam, é necessário que você profetizes mais uma vez. Ou seja, ele estava ainda no processo de conclusão aqui da profecia, da primeira visão ainda. E aqui que entra o autor que bateu a bola na trave. Na verdade, ele é um gênio. Desse livro que você leu nas suas pesquisas? Realmente vai contar esse autor aí. Isaac Newton. Newton. Sim, Isaac Newton. Ele foi muito mais teólogo do que cientista. Ele é reconhecido mundialmente como o pai da ciência moderna. Porém, tudo que ele escreveu sobre a ciência, ele escreveu até os 25 anos de idade. E depois disso foi só teologia. Só sobre a Bíblia. Profecias, Bíblia em geral. Então, assim, não vamos nos delongar aqui nos detalhes da vida dele, mas é isso.
E ele escreveu uma interpretação de Daniel e de Apocalipse. Isso que eu ia falar, ele também tem uma interpretação sim. do livro de Daniel, né? E quando eu soube, eu já tinha essa ideia, falei, vou comprar. Quero ver o que esse gênio, né? Escreveu. E eu tive uma surpresa. Porque ele, assim, vamos lá. Eu não lembro exatamente quantas páginas tem o livro dele. Vamos supor que tenha 200. De 200 páginas, ele escreveu 170 sobre Daniel e 30 sobre Apocalipse. Mais ou menos isso. Então, de dentro do Apocalipse, ele pegou 1/5 dos versos, ele comentou. 1/5. E que ele comentou foi esse aqui. E a conclusão que ele chegou é a mesma que eu cheguei. Para esse verso 11 do capítulo 10. Isso, exatamente. Então ele falou assim, nas minhas palavras, que eu não lembro exatamente o texto, né? Ele fala assim, aqui o anjo está dizendo para João que ele deve profetizar mais uma vez, porque ele havia recebido uma nova mensagem do livro que estava aberto na mão do anjo. Só que essa mensagem, as palavras de Newton, né? Essa mensagem não poderia começar antes de concluir a primeira. Porque, de fato, a conclusão da primeira era só no final do capítulo 11, que está logo aqui, né? Ele ainda estava falando sobre a sexta trombeta. Tinha a abertura da sétima... Não, ele estava dentro da sexta trombeta. A sétima trombeta abriu no capítulo 11, verso 15. E conclui. Agora vamos ler aqui o capítulo 11, verso 15, que é a conclusão da primeira visão. Observe. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aqui, concluiu o reino de Deus. Terminou, é a volta de Jesus aqui. É a descrição da volta de Jesus. Perfeito. Inclusive, Paulo fala sobre isso em 2 versos diferentes, em Coríntios e em Tessalonicenses. Ele fala assim, ao som da última trombeta, isso. Que é a sétima aqui. E porque se você pega, por exemplo, a gente tem no 6, inicia a abertura dos selos, depois das 7 trombetas, na sétima é o que você acabou de falar. Nós juntamos com a fala de Paulo e já sabemos, acabou. Isso. Aqui no capítulo 10, no verso 7, fala assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá, algumas Bíblias está se completará, inclusive no meu livro eu prefiro a palavra completará, porque ela tem um significado perfeito. É uma explicação, é um capítulo só sobre isso aqui. É o segredo de Deus. Olha só. Se completará ou se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, os seus servos. Então, eu tenho um capítulo do livro falando só sobre o segredo de Deus. Por que aqui a palavra é completará? Porque é quando tudo se encaixa. É, mais ou menos isso. A minha versão é se cumprirá. Se cumprirá. Se cumprirá o segredo de Deus. Que assim, pelo que eu já sei do segredo de Deus, não vou dar spoiler. Eu já sei o que é o segredo de Deus. Ele é estudioso também da sua. Nós não sabemos quando ele acontece, mas a gente sabe o que é. Sim. Correto? Para mim faz sentido se cumprirá. Nunca tinha pensado no completará. Interessante. Tem versão se que fala completará. O segredo de Deus. E a palavra completará, ela se harmoniza. Na verdade, o original dessa palavra cumprirá aqui, ela pode ser traduzida como cumprirá ou completará. Sim. Só que para cumprirá, ela cumpre a ideia do segredo. Sim. Só que completará, ela é mais perfeita, é mais harmoniosa em relação ao texto. Né? Tá vendo que detalhe interessante? Você ficou curioso? Sobre o segredo de Deus. Já tô entrando na Amazon já. Já tô entrando na Amazon. Qual é o capítulo mesmo do segredo de Deus? Já até fala, não vai lembrar de cabeça, né? Mas pelo menos você sabe que tem um capítulo só sobre isso. O livro tem 19 capítulos. São 19 capítulos. Total. Então não ficou um para cada capítulo do Apocalipse. Não. Isso, porque tem outra essência, né? Isso, tem alguns livros interessantes que cada um teve uma intenção, né? Isso. Tem, por exemplo, o Will Smith, ele coloca ele vai verso por verso,
E ele coloca, por exemplo, capítulo número 1 do livro. É o capítulo número 1 do livro, de Daniel ou de Apocalipse. Uhum. Entendeu? Ele vai seguindo a sequência. Ele tem 22 capítulos quando fala do Apocalipse e ele tem 12 capítulos quando fala de Daniel. Sim, ele pega capítulo por capítulo, né? Mas a sua ideia é diferente dessa. Seria realmente Isso. um estudo para mostrar aqui. É a visão ampla do Apocalipse. Correto. Porque no meu entendimento, a visão ampla do Apocalipse é que está sendo prejudicada. Estão olhando o Apocalipse e olhando e percebendo apenas uma visão, quando na verdade são duas visões. Então você tem uma linha cronológica do tempo, começando do capítulo 6 até o final do capítulo 11, é a primeira visão. Você obrigatoriamente se tem que seguir uma linha cronológica, organizada, linear dos eventos até o final do capítulo 11. A segunda visão começa no capítulo 12. A Mulher e o Dragão. A Mulher e o Dragão. A Mulher e o Dragão, capítulo Isso. 12. O filho, Miguel, a guerra no céu, toda aquela situação. Que começa seguindo o mesmo padrão. Isso. Assim, ampliando aquele cenário. Por isso que parecem ser coisas diferentes se você analisar de forma, assim, superficial, vamos dizer. Uhum. Mas se você analisa de forma profunda, se encaixa totalmente com a história inicial. Isso. Correto? Só que de uma forma mais detalhada. Como se a gente fala muito dos evangelhos, né? E existem contradições porque um fala tal número, outro não. Cada um estava vendo de um ponto de vista Isso. diferente. Essa é a questão. Mateus estava em um lugar, João estava em outro, Marcos em outro, Lucas. Então, se eu olho de uma perspectiva diferente, eu posso escrever de forma diferente. E aqui na profecia, talvez a gente teria essa análise. É uma perspectiva mais ampla. Ó. Vou mostrar algo de outro ângulo para você, talvez. E lembra que eu falei recentemente do leque? Gente, o capítulo 12 em diante é a visão mais completa, macro, de toda a história da redenção. Totalmente aberta. Ela começa no céu, antes da queda. Sim. Ela começa lá no céu. Antes de Adão e Eva, antes de tudo. Isso. Antes de tudo. É a visão mais macro que tem. É mais ampla. De todas as profecias apocalípticas ou bíblicas, as profecias da Bíblia. Todas. É a mais ampla. Começa aqui no capítulo 12. Tá certo? Então, aqui estão as duas visões. Esse era meu propósito. Apresentar no livro as duas visões.